é José Batista Júnior e eu nasci em Anápolis no dia 2 de dezembro do ano de 1929. Portanto, agora, daqui a um mês, eu completarei 91 anos. O importante foi que eu sou um homem hoje voltado para Deus. Deus tem me abençoado a vida grandemente e eu reconheço o quanto eu sou feliz por isso. Eu fui um menino muito pobre, meus pais eram pobres, minha mãe analfabeta de tudo, meu pai um trabalhador sem profissão e eu com 10 anos de idade, me lembro que o meu primeiro emprego foi levar uma marmita para um prisioneiro na cadeia em Anápolis. Eu levava todo dia o almoço para ele, ele estava preso, eu levava o almoço. Então foi uma vida difícil. E depois disso eu fui até engraxate quando pequeno. Amigo desde 15 anos de idade, desde 12 anos de idade. Aí eu tinha uma primeira namorada que era sua tia. Aí ele falou para mim assim, Zé, não tem esperança não, porque ela é filha de inglês e inglês não casa com brasileiro não. Então pensa não. Mas aconteceu o contrário. Eu me casei com ela, que era sua tia, era uma enfermeira formada e ela me ajudou muito na vida. É mãe do seu irmão Bill e Janete. Ela contraiu câncer na perna e nós fomos para a Inglaterra. Aí deixei o Bill e a Janete com a sua mãe, que era solteira, e ela criou tanto amor nele que eu fiquei na Inglaterra 8 meses e ela tomando conta dos filhos. E aí então, ao invés de casar com outra pessoa, ela pensou que poderia separar dos filhos e nós começamos a namorar e Deus me abençoou que eu casei com a segunda filha de um missionário inglês. Comprou como que faz o formato uma forma de Santo Onofre. Então ele fabricava o Santo Onofre de chumbo e vendia nas festas, que ele ia nas festas não sei como derretia o chumbo e fazia na forma. Fazia na forma e vendia, todo mundo comprava. Eu sempre fui amigo do Bill Funston e ele era crente e eu também comecei a ficar na igreja. Eu me converti mais ou menos com 15 anos de idade. E o que foi sua vida depois de convertido? O que mudou? Tem sido uma bênção, porque eu, filho de pais paupérrimos, pais analfabetos, e Deus me abençoou de tal maneira que eu fui crescendo, eu vivi, andei e exerci os mais altos cargos políticos em Anápolis, que um homem pode alcançar, eu consegui. E outra coisa mais importante, sempre com meu Deus ao meu lado. Quem é o José Batista político? Ou quem foi? José Batista político, um homem que foi dedicado ao povo de Anápolis. Era de tal maneira que eu fui eleito, pela primeira vez que eu fui eleito vereador, o vereador não recebia nada. Era somente para servir ao povo. Foi o meu caso durante 4 anos, não só eu, mas todos os meus colegas de Câmara, nós não ganhávamos nada e servíamos ao povo. E depois disso, então, que foi piorando, deteriorando de tal maneira que hoje política, desculpa a expressão, não vale nada. E quem é o José Batista professor, o professor José Batista? O professor José Batista foi um homem que dedicou. Eu era comerciante, aí peguei minha casa incendiou, voltei a zero e tinha um amigo, uma pessoa que dedicou a amizade dele para mim, me convidou para ser professor no Couto Magalhães. Mas quem era o José Batista? Eu tinha apenas terminado o 2º grau e não podia ser professor. Mas aí eu fiz um curso no Ministério da Educação, eu poderia lecionar no Couto Magalhães, eu fiz o curso no Ministério da Educação e Cultura, passei e fui professor no Couto Magalhães. Mas antes disso, me parece que o senhor tinha 15 anos, o senhor formou no ginásio, alguma coisa assim, e já começou a dar aula aqui
na estrada de Brasília. Conta um pouquinho daquela história, né? Assim, eu tinha 15 anos, aí eu ia terminar o ginásio. E o ginásio naquela época era muito importante, é quase igual você formar em Direito ou Medicina, era uma verdadeira festa. E meu pai falou, meu filho, eu não tenho dinheiro, sempre estudei em colégio pago, engraçado isso. Em vez de colégio que não pagava nada, meu pai põe no colégio, chamava o Colégio Couto Magalhães. Falou, meu filho, eu não tenho dinheiro para fazer sua formatura, olha lá, fazia formatura de ginásio. Aí um fazendeiro na região rural de Anápolis falou, olha, eu estou precisando de um professor, você não quer ir para lá? Falou para meu pai, não quero pensar. Ele falou, pode. Meu pai me disse, você quer ir? Ele falou, vou. Eu com 15 anos fui ser professor na roça. Com 15 anos eu tinha alunos mais velhos que eu, 4, 5 anos. E eu fui ser professor na região do Rio das Antas, em Anápolis. Que hoje é estado de Anápolis para Brasília. Fui abençoado grandemente, uma família maravilhosa. Eu tive 2 esposas que foi Deus que mandou. E eu me orgulho do meu família. Então, todos os meus filhos, e Deus me abençoou de uma tal maneira que me deu um filho, que esse filho exerceu a profissão, foi dedicado a Deus como foi seu avô, meu sogro, Reverendo Tipo, toda a família dele, única que seguiu a carreira dele de pregar o Evangelho, foi Deus que me deu esse filho, que chama-se Wilbert Golden Batista. Então esse Wilbert, eu escolhi esse nome, gosto tanto, eu tenho certeza que ele gosta também. E o Golden foi um médico que atendeu a tia do Ibe lá na Inglaterra, me apoiou em tudo quanto é maneira. Então eu lembrei dele, pus o nome de Golden nele. Então foi o primeiro neto do meu sogro e o único que continua pregando e abençoado, graças a Deus abençoado. Eu tenho, eram 15 netos, 50 anos, 60 anos de casado, toda a família, hoje a minha família tem 50 e tantas pessoas. Eu só tive um caso de morte que foi desse neto. O meu primeiro neto foi esse e ele morreu. E então foi o primeiro caso que eu tive. É muito difícil perder alguém que a gente ama na família, né? A minha vida de infância não foi fácil. Eu me lembro bem que na época do Natal, os meus coleguinhas, todo mundo tinha um presente de Natal, um caminhãozinho, um brinquedo. Eu ficava olhando, eu não tinha. Nunca ganhei um presente de Natal dos meus pais. Talvez por ignorância deles, talvez possibilidade de... Talvez não tivesse, tinha dificuldade financeira. Então eu tive uma vida de criança, de jovem e adulto, difícil, muito pesado. Eu lutei pela minha sobrevivência, eu viajei por esse Brasil todo, eu fiz tanta coisa na vida, andei, depois de ter tido loja, comércio, tudo, fiquei zerado, andava Brasília a pé porque eu não tinha dinheiro para pagar ônibus. Então é uma luta, mas Deus me deu uma família, compensou tudo. Poucas pessoas podem se dizer que tiveram ou têm uma família como eu tive, os filhos abençoados. Muitas pessoas que às vezes perdem o emprego, passam situação difícil, se desesperam. O senhor perdeu o emprego, perdeu amizades, perdeu dinheiro, perdeu tudo, vendeu os anéis para pôr comida dentro de casa. Como é que a pessoa pode suportar isso? Como funciona isso? Um caso importante que eu quero mostrar para você. Eu fui eleito prefeito de Anápolis na época, dominava o Brasil a ditadura militar. E a ditadura militar tinha outro candidato. Eles não aceitavam o candidato que não fosse deles. E Anápolis, então, a pessoa que me ajudou, que era prefeito de Anápolis, Henrique Santino, achou que eu era o homem para substituí-lo. Mas acontece que era contra os militares. E a cúpula de Anápolis dizia que era do partido, da oposição a mim. Só os pobres em Anápolis estavam comigo. Eu me lembro de um dia eu perguntei ao eleitor, como é que você faz votar? Não, o partido contrário, a Arena, pagou
pagava, eu andava no carro da Arena para votar no candidato deles, mas eu votei no senhor e tudo isso. Então, foi uma coisa extraordinária. E foi o primeiro, talvez o único até a data de hoje, o único prefeito que foi cassado em Anápolis. Perdeu os direitos políticos. Se não fosse uma perseguição política, eles poderiam ter me perdido só o mandato, né? Mas me caçaram por mais 10 anos. Por mais 10 anos eu não podia ter. Quer dizer, era uma coisa mesmo pessoal politicamente contra mim. Mas o mais importante de tudo isso, Deus esteve sempre me abençoando. Eu pensei uma vez, mas não era casado ainda não. Eu falei, eu vou para São Paulo trabalhar em São Paulo. Mas eu não tinha dinheiro. Aí eu fui no prefeito de Anápolis, falei, olha, eu quero ir para São Paulo, mas não tenho dinheiro, quero que o senhor me dê a passagem. Ele me deu a passagem. Então, na ida para São Paulo, entre um vagão e o outro, o vagão andando, eu cheguei olhando os trilhos correndo, eu falei assim, eu poderia dar cabo da minha vida, porque é muito difícil. Foi o único momento da minha vida, em toda a minha vida, que eu pensei em tirar a vida, foi quando eu fui a São Paulo, caí debaixo do trem. Mas Deus me abençoou, não deixou que isso acontecesse. Amém. Qual foi o amor da sua vida? Pessoa que me ajudou a vencer a vida, em todo ponto, eu era, por exemplo, não fiz curso superior, não tive curso superior nenhum, mas as pessoas sempre me amou. Foi, em primeiro lugar, que deu a sua vida, foi a sua tia que deu a sua vida por mim, e depois a sua mãe, que foi meu sustentáculo a vida toda, a Retitípera Batista. O tempo todo, apesar de eu estar casado pela terceira vez, ter outra esposa, mas eu me lembro dela, foi uma pessoa sempre voltada para Deus, e ela me ajudou muito espiritualmente falando, foi uma verdadeira companhia. Nós nunca brigamos, nós nunca discutimos, foi uma coisa extraordinária a minha vida com sua mãe. A esposa da gente, e depois do pai e a mãe, a esposa é o nosso sustentáculo, em todo sentido, quer espiritualmente, quer no trabalho, tudo isso. É a pessoa mais importante que nós temos, é a esposa. Eu sou um homem hoje com 91 anos, daqui a um mês eu completo 91 anos, então eu não tenho colesterol, não tenho diabetes, não tenho nada, tudo bom em mim, tudo bom. Porém, as pernas enfraqueceram. A Deus e tchau a todos, meu amor para todos. Amém. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgetting.